Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Terapias, energias e algumas fantasias. É um livro de João Villa-Lobos sobre Reiki e onde as terapias alternativas com milhões de seguidores em todo o mundo, também em Portugal, são abordadas. Um tema que tem, no fundo, preenchido muitos artigos de imprensa nas últimas semanas. Este novo retrato, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, lança a semente para outras reflexões que faremos hoje neste Da Capa à Contra Capa. O que são terapias alternativas? No que diferem, por exemplo, das chamadas terapias não convencionais. O que diz a lei sobre esta matéria? Se diz bem, se diz mal? O que acha a ciência destas práticas? Algumas questões para os nossos convidados desta semana. José Faro, diretor da Escola de Medicina Tradicional Chinesa, especialista em medicina chinesa e em acupuntura, e ainda o divulgador científico e bioquímico David Marçal, de resto um repetente nas nossas edições do Da Capa à Contra Capa, neste debate que fazemos nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Este é um tema onde eu acho que não vão concordar, portanto, eu vou-vos pedir que sejam diretos aos vossos argumentos nesta matéria. Desde logo, José Faro, há aqui umas questões metodológicas para sabermos o que estamos a falar. Terapias alternativas não são propriamente todas as terapias não convencionais. Há uma distinção, o que é que temos que distinguir de um lado ou do outro? Bem, terapias alternativas é uma designação genérica cujo conteúdo não está bem definido e que é uma sequela, digamos assim, das tentativas de definir linguisticamente determinadas áreas de atividade desde há dezenas de anos. Em Portugal, as terapêuticas não convencionais é uma designação consagrada legalmente e que se aplica exclusivamente aos sistemas de cuidados de saúde que foram reconhecidos e regulamentados pela Assembleia da República e, na sequência disso, pelo Governo. O que está de fora, que disciplinas estão fora das terapias não convencionais? Para nós termos uma ideia, para o ouvinte perceber o Reiki... Isso é muito difícil de enumerar, são tantas coisas que... Ou o que está dentro, neste caso, das terapias, aquilo que está regulado, por exemplo. Aquilo que está regulamentado são as grandes áreas que estão reguladas de maneira geral nos países desenvolvidos. Portanto, a osteopatia, a quiroprática, a naturopatia, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa e a homeopatia. Muito bem. O dado recente diz respeito, no fundo, também à portaria que saiu em relação à regulação, digamos assim, e a lei hoje permite exatamente a naturopatia, a osteopatia, a quiropraxia, sim, sim. E a medicina tradicional chinesa. Que também surge como as chamadas TNCs, terapêuticas não convencionais, é assim. David Marçal, este passo seguinte que a lei tomou, a legislação em Portugal, é que merece a sua crítica, é isso? Não, merece tudo a minha crítica, tudo. Desde a lei de bases de 2003 de enquadramento das terapias alternativas, que é uma lei que, que procura de facto um sistema legislativo que procura regular as terapias alternativas. O problema é que faz de uma maneira perversa, que é conceder uma equivalência das terapias alternativas por via legislativa à medicina convencional, imitando para isso todos os conceitos da medicina convencional e levando o público a ser enganado e a ser induzido no erro de que estas terapêuticas têm uma fundamentação científica que na realidade não têm. Mas está regulado, há de haver algum carimbo que não deixa as pessoas irem ao engano. Não há, quer dizer, o que está regulado significa que os partidários ou os praticantes destas terapias conseguiram convencer os deputados da Assembleia da República de que estas terapias tinham alguma fundamentação ou que mereciam ser reguladas. Eu até concordo com isso, mereciam ser reguladas, mas não de uma forma que induza o público em erro pensando que elas têm um fundamento que não têm. Vou dar um exemplo. Uma lei de 2013 o que faz é prever a concessão de cédulas profissionais a terapeutas alternativos. Essas cédulas profissionais são passadas pela Administração Central do Sistema de Saúde, o que obviamente induz o público no erro de que
de facto, como estava a dizer, se um terapeuta alternativo tem uma credencial passar por uma autoridade oficial de saúde portuguesa, ela de facto deverá ter um funcionamento, deverá ter provas da sua eficácia e segurança. A questão é que não tem. Costuma-se contar uma anedota, como é que se chama uma terapia alternativa que provou a sua eficácia e segurança, chama-se medicina, porque a medicina obviamente que fez grandes progressos no século XX, a ciência tem cerca de 500 anos, mas a medicina baseada na ciência, a utilização de métodos estatísticos, a ciência demorou algum tempo a entrar na medicina, mesmo começando com a anatomia, o conhecimento do ser humano, a tradução disso em aplicações práticas médicas, em tratamentos, demorou muito, porque foi preciso que fossem desenvolvidas uma série de áreas. Mas não admite que a medicina conjunto. Tradicional chinesa também tem os seus fundamentos, as suas... Quer dizer... Sim, eles não são científicos. A medicina tradicional chinesa é baseada numa filosofia, é de facto uma filosofia com milhares de anos, e é uma filosofia pré-científica, e basta ver a linguagem que está patente nas portarias e decretos-leis que regulam a medicina tradicional chinesa, fala de Qi, fala de Yin, de Yang, fala de uma série de linguagem mítica ou de uma linguagem não científica que de facto é isso que está na base da medicina tradicional chinesa, não a ciência. José Faro, obviamente não concorda. Quer dizer, chamar linguagem mítica aos conceitos técnicos da medicina chinesa, sim, num certo sentido sim, no mesmo sentido em que pneuma, por exemplo, em grego quer dizer sopro, no sentido de sopro vital, e se utiliza pneuma para falar dos pneumologistas, por exemplo, e da pneumologia. É claro que aqui é todo o problema das raízes linguísticas, etc. Em qualquer caso, o que interessa no caso da medicina tradicional chinesa é que os conceitos que são usados têm todos uma definição clínica operacional absolutamente clara. Quando se fala do tal Qi, por exemplo, que se optou por traduzir por energia, mas que é uma tradução incorreta. Na verdade, o que se quer dizer é o dinamismo funcional geral do organismo ou o dinamismo funcional de um órgão, que pode estar diminuído, aumentado ou alterado de algumas maneiras típicas. Portanto, quando se diz que o paciente tem uma insuficiência de Qi, isso quer dizer que ele, entre outras coisas, apresenta língua pálida, pulso fino, cara pálida, astenia, esgotamento pelo esforço, tendência para transpirar excessivamente quando faz qualquer esforço, etc. Este é o núcleo da noção de insuficiência de Qi na medicina tradicional chinesa. Portanto, todos estes conceitos, apesar de efetivamente terem um sabor exótico na medida em que são retirados do chinês e que dentro do chinês são conceitos, digamos assim, formulados há muito tempo atrás, o que interessa realmente é aquilo que correspondem de uma forma objetiva, operacional na clínica, e está absolutamente definido. Não... Mas a questão da prova, a questão da prova, que no fundo é um dos argumentos. Há muitas maneiras de provar, não é? É claro que o tipo de investigação científica, sobretudo, penso que é essa que é preconizada, que se aplica para a introdução de novos medicamentos no mercado, que é uma coisa tremendamente exigente, tremendamente rigorosa. Aplicar isso a um paradigma completamente diferente, a um sistema de pensamento e de atividade prática completamente diferente. Não pode ser feito de um momento para o outro e tem que ser feito moderadamente. Digamos que a própria Lei 45 de 2003 prevê a promoção da investigação científica nestas áreas, etc. E, efetivamente, há milhares de investigações científicas no campo da medicina tradicional chinesa. Só que há muitas dúvidas ainda acerca dos métodos mais adequados, muitos dos resultados obtidos não são verdadeiramente significativos. Mas é uma impossibilidade de fazer passar esse tipo de substâncias por um controle diferente? Não, de maneira nenhuma. Aliás, a comunidade dos praticantes de medicina chinesa mundial, digamos assim, com grande ênfase para a China, está absolutamente empenhada na investigação. Aliás, na China isto são carreiras universitárias, não é? A licenciatura em medicina chinesa, o mestrado, o doutoramento, a carreira hospitalar de medicina chinesa tem todos os graus que tem aqui, ou na América, nos países ocidentais, e basicamente a passagem de um grau para o outro faz através da apresentação de investigação. Isso pressupõe, e pergunto-lhe, uma evolução na medicina chinesa, por exemplo? Está a acontecer. Existe uma evolução? Claro que sim, está toda a gente dentro da medicina chinesa interessadíssima na investigação científica. As escolas dão formação em estatística, bioestatística, metodologias de investigação. Em todas as escolas, praticamente, no mundo, se fazem pequenas investigações, digamos assim, à medida, digamos assim, da dimensão escolar, mas isso é feito.
A percepção que eu tenho é o seguinte: sim, não há qualquer dúvida que do contacto da medicina tradicional chinesa com a modernidade tem que haver passagem nos dois sentidos. E um dos fatores importantes da modernidade é precisamente o gosto pelo escrutínio intelectual, pelo rigor no pensamento, pela previsibilidade e verificação na prática das coisas. E isso está a acontecer. Toda a gente, dentro da medicina chinesa, hoje em dia está interessadíssima na investigação. Só que o problema é que a transposição direta, crua, digamos assim, dos métodos usados noutras áreas do saber, como a medicina convencional, para dentro da medicina tradicional chinesa, não está a resultar. David, porquê é que este esforço não o comove? Este esforço, porque isto não é uma questão de emoção, é uma questão de racionalidade. Ou isto não o convence, pronto, racionalmente. Não me convence. O que é que acontece aqui? Há aqui uma história, e esta história tínhamos um conhecimento filosófico que não era científico, que existe há milhares de anos, e esse conhecimento agora, que a ciência tem uma grande credibilidade, e nós vamos querer dizer que esse conhecimento é válido também por causa da ciência, por coincidência, esses conhecimentos milenares, filosóficos, tradicionais chineses, por coincidência a ciência veio confirmá-los. É esta um bocadinho a história moderna da medicina tradicional chinesa. É este o argumento. Nós já sabíamos isto há muito tempo, a ciência veio um bocadinho mais tarde e confirmou isto. Mas aqui está a dizer que há uma evolução, sim, que há investigação constante. Sim. Claro, sim. Isto poderia ser plausível, eu estou a continuar ainda o meu raciocínio, isto poderia ser plausível, poderia, por exemplo, o extrato de casca de salgueiro é de facto tem substâncias que são utilizadas na medicina há milhares de anos e que de facto, através de ensaios clínicos, se consegue provar que elas têm um efeito antipirético e analgésico, e nós consumimos um derivado dessa substância que se chama aspirina, já há cerca de... Portanto, é plausível. Agora, a questão é se de facto, sendo plausível, se é uma realidade. E a verdade é que desde meados do século XX nós temos métodos estatísticos para avaliar se um tratamento funciona ou não. Até podemos ignorar os princípios fundamentais. Portanto, seria muito surpreendente que uma medicina que não se baseia na ciência, mas sim em princípios filosóficos, não científicos, de facto pudesse funcionar, mas poderia acontecer. De facto, quando aplicamos esses princípios que são utilizados para avaliar a eficácia e a segurança de qualquer tratamento, por exemplo, a acupuntura, verificamos que a acupuntura não funciona acima de um placebo. Portanto, quando se fazem ensaios clínicos rigorosos e bem feitos, e aqui é preciso dizer que há muita investigação feita, por exemplo, em acupuntura, muita, não estamos aqui a falar, também há um argumento que ainda não se sabe o suficiente, ainda não foi feita a investigação suficiente. Já foram feitos milhares de ensaios clínicos sobre acupuntura e centenas de revisões sistemáticas da literatura médica sobre acupuntura. E a acupuntura, nas palavras de um investigador que começou por ser um terapeuta alternativo e agora é um investigador que trabalha na Inglaterra e procura encontrar provas das terapias alternativas, que é o Edzard Ernst. A acupuntura é um placebo teatral, portanto, obviamente, as pessoas sentem-se melhor porque acham que se vão sentir melhor, não é? Mas atenção, há muitos... A medicina convencional ocidental, sim, também remete para a acupuntura. Há clínicos que não veem nada contra um doente sujeitar-se a um tratamento de acupuntura. Há o colégio de acupuntura na Ordem dos Médicos, por exemplo. Num colégio não, uma competência de acupuntura na Ordem dos Médicos que, na minha opinião, não deveria existir. Mas existe. Os médicos mas isso não significa que a acupuntura funcione. Então porquê é que os médicos vão de criar um colégio para algo que não funciona? Mas a ciência não funciona porque alguém muito importante diz que funciona. Isso são argumentos de autoridade. Okay. E a ciência impôs... David, qual é a autoridade que vai dizer que a acupuntura... A ciência... Ou a OMS, por exemplo? Não, a OMS não é uma autoridade que faz a avaliação de tratamentos. O José Pedro não toma um medicamento que tenha sido aprovado pela OMS como sendo eficaz e seguro. Há mecanismos próprios no campo da medicina baseada na ciência, que fazem revisões sistemáticas da literatura científica, da literatura médica e que, de facto, conseguem produzir uma conclusão global da multiplicidade de ensaios clínicos que são feitos, porque há ensaios clínicos que são bem feitos, outros que são mal feitos. Nós temos que aplicar um critério metodológico, um critério de qualidade, porque há de facto muitos ensaios clínicos que não têm qualidade metodológica, que têm erros graves, e esses devem ser excluídos da análise. Quando nós aplicamos o mesmo tipo de boas práticas à análise, por exemplo, da acupuntura, a acupuntura, quanto muito na dor, terá um efeito marginal acima do placebo.
mas eu termino com uma ideia. Se isto é verdade, se de facto os partidários das terapias alternativas estão convencidos de que elas conseguem provar a sua eficácia e segurança do mesmo modo que a medicina convencional, então aceitem sujeitar os seus tratamentos aos mesmos critérios e exigência de prova do que qualquer medicamento para ser introduzido no mercado. Já vou a essa questão. Sobre a acupuntura primeiro. O problema é que essas tentativas têm falhado sistematicamente. As tentativas de validar desta maneira. Exatamente, que o David Marçal estava a dizer. São experiências mal desenhadas, digamos assim, que não se adaptam às características da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. Por diversíssimas razões. A primeira razão é que as doenças, digamos assim, as entidades patológicas da medicina tradicional chinesa não correspondem às doenças da medicina convencional. Há um princípio na medicina chinesa que é uma doença, muitas síndromes. Síndromes é o nome dado aos padrões de desequilíbrio, digamos assim, da medicina chinesa. Uma doença, múltiplos síndromes. Uma síndrome, múltiplas doenças. Quer dizer, uma doença ocidental única, pode ser provocada por uma multiplicidade de desequilíbrios, designados como desequilíbrios funcionais ou energéticos da medicina chinesa. Então, afinal, sempre é irreconciliável estes dois mundos. Não. Há muita gente a trabalhar para descobrir uma metodologia para resolver isso, sobretudo do ponto de vista da evidência estatística. E esse desejo existe tanto dentro da medicina chinesa como fora da medicina chinesa. O problema é que ainda não se conseguiu. Não é um placebo teatral, como diz o David. Quer dizer, custa um bocadinho acreditar que o governo chinês tenha montado uma rede de 3.000 hospitais de medicina tradicional chinesa e que haja neste momento perto de 260 universidades na China a dar formação superior, licenciatura, mestrado e doutoramento em medicina tradicional chinesa e acupuntura, e com um terço da humanidade tem alguma particularidade, digamos assim, na sua mentalidade, que faça toda esta despesa, todo este investimento para uma brincadeira. Mas aí o argumento teatral. Se funciona na China, funciona. Provavelmente funciona nos 47 Estados americanos, onde já está regulamentado, provavelmente funciona na Austrália, onde está regulamentado e tem ensino superior, provavelmente funciona no Canadá, onde está regulamentado e tem ensino superior, provavelmente funciona na Inglaterra, onde há licenciaturas em universidades reconhecidas de acupuntura e de medicina chinesa, provavelmente funciona na Irlanda, onde é legal, na Holanda, na Suíça, etc. Portanto, tudo isto debaixo da égide das recomendações de há dezenas de anos da Organização Mundial de Saúde, no sentido de que os governos nacionais deveriam integrar nos seus sistemas de saúde, de uma forma regulada, as práticas da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. Portanto, é um quadro de evidência brutal, para além das investigações feitas em Portugal sobre esta matéria. Qual é a ligação que tem à medicina convencional? Alguma? Médicos? Há pacientes que vêm da medicina convencional para a acupuntura? Fala-me um pouco dessa experiência. Vamos cá ver. Eu posso pegar num assunto desta maneira. No meu trabalho clínico e dos muitos meus colegas que trabalham comigo, desde os anos 90, que em todas as prescrições, digamos assim, que é o único papel que o paciente de certeza não perde, está escrito no fundo em rodapé: estes cuidados de saúde não impedem nem substituem o conveniente acompanhamento médico. Portanto, isso quer dizer que é complementar ao acompanhamento médico tradicional? Quer dizer que não impede nem substitui. E o acompanhamento médico eventualmente pode ser conveniente. Isso é uma coisa que, por um lado, o paciente tem que decidir, mas que, por outro lado, na formação em acupuntura e medicina chinesa, e o governo previu isso nos ciclos de estudos que tem dado para as diferentes áreas, incluindo a medicina chinesa, há uma componente de cerca de um terço de créditos de medicina convencional, digamos assim, no sentido de preparar os profissionais para acrescentarem ao seu próprio método diagnóstico um reforço de segurança para o paciente, usando esses conhecimentos de medicina convencional um bocado na linha do que é feito nas triagens atualmente nos bancos de urgência. Isto é, haver uma capacidade de adivinhar, digamos assim, qualquer situação de gravidade, de urgência ou de emergência, no sentido de, se o paciente for daqueles raríssimos que não foram antes ao médico e que não virão a seguir ao médico, também esses poderem ser encaminhados para cuidados que estejam fora, digamos assim, da abrangência da terapêutica não convencional que se tratar. David, não há aqui um extremar intenso de posições, também do parte daqueles que defendem, como o David, o primado da ciência e provavelmente da medicina convencional ocidental?
Não é a medicina ocidental, nem é a ciência ocidental, é a ciência, porque o universo as leis do universo são as mesmas em todo o lado, não é? Portanto, não há ciência chinesa. Não há ciência chinesa. Nem medicina chinesa. Não, toda medicina chinesa, admito que sim, medicina tradicional chinesa. Agora, a diferença que me interessa mais é a medicina baseada na ciência ou a medicina que não é baseada na ciência. E a medicina baseada na ciência fez uma diferença muito grande. Nós, em menos de um século, duplicámos a nossa esperança de vida, passámos de 40 para quase 80 anos. Nós conseguimos tratar infecções bacterianas rotineiramente, que antigamente nos matavam com muita frequência. Conseguimos, por exemplo, prevenir uma série de doenças infecciosas, nomeadamente o sarampo, por exemplo, através das vacinas. E se forem complementares? Se não houver uma substituição? Sim, porque é que haveremos de complementar uma coisa que funciona com algo que não funciona, com algo inútil? Porque é que haveremos de complementar com uma inutilidade? A questão é, o que o José Fares está aqui a defender, e ele próprio admitiu que de facto não consegue apresentar o mesmo nível de prova de eficácia e segurança através de métodos estatísticos, e diz que está à procura, e eu admito que sim, mas atenção, já há muita investigação feita sobre isto. Não, o facto de não se ter encontrado não significa que não se tenha procurado. Portanto, não havendo o mesmo nível de prova, não se pode dizer que é medicina baseada na ciência, e dizer o contrário é enganador. O facto de haver pessoas a fazer investigação no assunto e até produzirem algum tipo de documentos que assumem como elementos de investigação, não quer dizer que essa investigação só por si fundamente que exista justifique um fundamento científico. No que se passa, por exemplo, na China, que era um exemplo que estava aqui a dar, do ponto de vista regional, quase subcontinental. Não, mas vamos lá ver, não é... que é demasiado obscuro, longínquo. Não, a medicina tradicional chinesa é um produto de exportação da República Popular da China. Portanto, se quisermos entrar aqui em ideias digamos, em teorias um bocadinho de lobbies e de interesses, obviamente a medicina tradicional chinesa tem o apoio da República Popular da China, nomeadamente do governo, que assume a medicina tradicional chinesa como um produto de exportação, a par como muitos outros. Agora, a ciência não se baseia em determinadas organizações adotarem determinadas ideias. Aliás, à porta da sociedade científica mais antiga do mundo está escrito Nullis in Verba, que é na Royal Society de Londres, o que significa que não acreditem na palavra do mestre, porque o que conta não é a palavra de ninguém, nem de pessoas individuais, nem de pessoas que estão juntas em organizações, sejam elas a Assembleia da República, os deputados ou até mesmo a Organização Geral de Saúde. Tem que ser provas reprodutíveis, que sejam comunicadas de modo transparente e que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa confirmar repetindo a mesma experiência. E esse tipo de provas, a medicina tradicional chinesa e a generalidade das terapias alternativas nunca conseguiu apresentar. Uma última ideia, ainda há mais um problema associado às terapias alternativas, que é a questão da segurança. E, por exemplo, para além da acupuntura, que também pode ter problemas de segurança e tem riscos, não é isenta de riscos, também há a segurança, por exemplo, das ervas e de outros produtos que são utilizados por estas terapias que não têm o mesmo nível não têm o mesmo nível de segurança, nem sequer sabemos o que é que está dentro do frasco. Há investigações que mostram que muitos medicamentos à base de plantas nem sequer têm o que está no rótulo. Portanto, não há um processo de garantia de qualidade, de consistência dos tratamentos como existe naquilo que é exigido à farmacologia e à medicina tradicional. Portanto, há mais uma razão porque não podemos complementar com isto. Estamos a complementar eventualmente com uma coisa que tem riscos adicionais desnecessários. José Faro, como é que contraria este argumento? Bem, eu vejo que esse senhor não está a par das normas europeias que existem em relação à fitoterapia tradicional chinesa, que são extraordinariamente exigentes. Isto é, há uma série de substâncias da farmacopeia tradicional chinesa que foram já proibidas na Europa, que não podem entrar em fórmulas tradicionais chinesas para uso europeu, têm que ser substituídas por outras que não servem na China e não servem para a Europa? Exatamente. Depois de, por exemplo, terem causado insuficiências renais em centenas de pessoas. O tribunal, ao fim de 15 anos, se descobriu que, na verdade, o problema é que o louco que produziu essa fórmula, que não tem nada a ver com a medicina chinesa, para além de ter posto uma quantidade de produtos que nunca se poderiam usar daquela maneira, do ponto de vista da medicina chinesa, tinha incluído um produto químico que ficou oculto até ao fim dos 15 anos de julgamento que esse processo levou e que depois descobriu que era a grande causa, digamos assim, desses problemas de insuficiência renal em pessoas que tomaram aquilo para emagrecer. Uma coisa absolutamente louca, que não faz o mais pequeno sentido do ponto de vista da medicina chinesa. Aliás, vai contra toda uma série de proibições e contraindicações que são beabá, digamos assim, da medicina herbal chinesa. Mas, voltando ao que eu estava a dizer,
Todos os materiais de fitoterapia chinesa que entram na Europa são sujeitos a controles de qualidade, são Feitos por quem? Feitos pelas entidades nacionais, segundo diretivas europeias, em que é verificada a não existência de pesticidas, metais pesados, etc., etc., é verificada se as quantidades indicadas nas fórmulas correspondem efetivamente àquilo que está no interior das cápsulas. Depois há países que são mais exigentes, outros menos exigentes. Uns verificam a totalidade dos lotes, outros verificam aleatoriamente certos lotes. E em Portugal? Como é que está a transparência desse tipo de... Em Portugal, a transparência é total, uma vez que essas fórmulas estão registadas no Infarmed na qualidade, no Ministério da Agricultura, na qualidade de suplementos alimentares, e são os próprios laboratórios que produzem esses produtos que têm a responsabilidade civil e técnica, digamos assim, de assegurar que todos estes pormenores Mas não pode garantir que não sejam administrados substâncias à margem desse processo certificado? Isso na Europa é impossível. Muito bem, aliás. Mas não seria útil... Também produtos animais, etc., também está tudo banido. Não seria útil... das formas que se usam na Europa. Não seria útil para, digamos, para a medicina tradicional chinesa, para estas práticas terapêuticas que são usadas, que essa transparência fosse total e Essa absoluta? transparência total é pouco conhecida do público. Eu posso comentar? David. Na prática, a maior parte dos remédios à base de plantas em Portugal são vendidos como suplementos alimentares, deveriam ser investigados, deviam ser inspecionados pela ASAI, não são. Não há qualquer inspeção a esse tipo de produtos, e mesmo que houvesse, o nível de prova... Há ou não há? Aqui claro que há. Só há ou não há? Eu já agora quero clarificar isso. Há ou não há? Claro que há. Quem é que fiscaliza isso? Na ASAI? O Ministério da Agricultura, no caso dos suplementos alimentares, perante os laboratórios que produzem isso, que têm que se responsabilizar pelo que estão a fazer e, eventualmente, ter fiscalizações periódicas. É um sistema muito claro. autorresponsabilizante, que na prática não funciona, mas isso daria outro debate. Sim. E que não tem nada a ver com o elevado nível de exigência de controle de qualidade em lotes de produtos farmacêuticos que têm inspeções regulares e intensas. E eu noto que falou da Europa, porque... Por exemplo, nos Estados Unidos foi realizada uma investigação em 2013 que concluiu que 59% dos remédios à base de plantas continham espécies não listadas no rótulo, o que é impossível num medicamento convencional. E essa investigação é de quem? Essa investigação foi publicada na BMC Medicine em 2013. Eu posso enviar o link. Se for verdade, é a altura das autoridades americanas reagirem vigorosamente. Isso é uma coisa 2013, já lá vão 5 anos. Há várias investigações que confirmam esse problema que houve com os suplementos para emagrecer na Bélgica, que levou a uma série de mulheres a terem insuficiência renal, era por causa de uma espécie não listada no rótulo. Que de facto já estava proibida. Especificamente uma espécie química. Não, uma planta. Só no fim dos 15 anos de julgamento é que isso finalmente foi descoberto e se percebeu o que é que se estava a passar. Uma planta da família das aristolóquias, que é utilizada na China tradicionalmente há milhares de anos e que é um produto absolutamente natural, mas que de facto provoca insuficiência renal. José Faro, é um caso... Refere-se ao acónito? Não, refiro-me ao ácido aristolóquico que está presente nas aristolóquias e foi esse de facto o problema. Sim, mas isso não é medicina chinesa, isso foi uma empresa qualquer que resolveu ganhar dinheiro com um produto de emagrecimento que causou esse problema, isso não tem nada a ver com medicina chinesa. A minha questão final, estamos a acabar o tempo, tem a ver com o seguinte, e isto tem um pouco a ver com o que estávamos aqui a dizer, que tem a ver com que autocrítica no fundo cada um dos campos, porque temos aqui 2 campos, pode fazer em relação ao seu próprio campo, no sentido de, já aqui falámos da necessidade de transparência, da questão da certificação, da experimentação, o que é que o José Faro reconhece que tem que ser feito mais no campo das terapêuticas alternativas, das terapêuticas não convencionais, para melhorar... Vamos lá ver, eu pessoalmente falo do que conheço, não é? Medicina chinesa e acupuntura, não é? Certo. Eu penso que o principal problema é melhorar a formação dos profissionais. Por exemplo, nós temos sustentado junto do Ministério do Ensino Superior que a formação em medicina tradicional chinesa deveria ser de 5 anos e não 4. Temos 20 e tal anos de experiência de ensino e estamos absolutamente convencidos que 5 anos é o período ideal para a maturação das competências e dos saberes necessários ao exercício da medicina tradicional chinesa. O mesmo é feito na China, na Austrália, etc. Recentemente, em 2015, na China, abriram formações em medicina chinesa de 6 anos e formações de 8 anos até.
O que quer dizer o seguinte: o sistema da medicina tradicional chinesa não é de base filosófica, é de base clínica, que é uma coisa completamente oposta, é extraordinariamente complexo e para dominar, digamos, certas áreas, digamos assim, de competências que existem nela... É preciso aprofundar o estudo. É preciso muito tempo. E em Portugal é preciso, sobretudo, aprofundar o estudo? Sem dúvida nenhuma. Esse é o primeiro passo. Simultaneamente, como eu lhe digo, há uma grande inquietação no meio da medicina tradicional chinesa no sentido de encontrar metodologia científica que possa ser universalmente aceita e consagrada, digamos assim, que se possa fazer sem deixar 90% dos procedimentos da medicina tradicional chinesa de fora. Isto é, tudo aquilo que ainda não se consegue quantificar e que é crítico na clínica, por exemplo, não pode entrar nas investigações. Portanto, tem que se arranjar maneiras, ou maneiras indiretas através de estatística ou diretas através da invenção de novos aparelhos, etc., que permitam medir novos fatores para que a totalidade da medicina chinesa possa ser metida na investigação, porque senão aquilo que se consegue investigar é sempre uma pequenina porção que deixa de fora a maior parte, digamos assim, da intervenção da medicina chinesa. David, não há nada a mudar? Com certeza que sim. Estamos num momento de autocrítica. Não, sim, vamos lá ver. Eu posso apontar, de facto, há uma crítica que se faz à medicina convencional, que é que não vê as pessoas. De facto, os profissionais de saúde, pela pressão que têm, pelo elevado número de doentes que têm que ver, de facto, as pessoas podem ir a um hospital, serem corretamente diagnosticadas e medicadas e tratadas, mas, no entanto, foram absolutamente maltratadas como ser humano. Tiveram horas e horas à espera numa sala de espera, em cadeiras desconfortáveis, se calhar não tinham acesso sequer a uma garrafa de água. Pronto. Obviamente, esse lado de acolhimento, que eu penso que é o que muita gente procura nas terapias alternativas, um lado humanizado na relação entre os profissionais de saúde e o paciente. Penso que deveriam ser dadas condições aos médicos para poderem ter esse tipo de relação médico-doente mais próxima. E não é possível introduzir nenhum tipo destes princípios, conceitos, práticas? Bom, eu acho que este já é um princípio que se pode introduzir. Eu acho que isto é uma coisa que se pode ir buscar às terapias alternativas. Qualquer aproximação que nós façamos com as terapias alternativas, eu aqui há uns tempos, por causa de um artigo que fiz para um jornal sobre chamei-lhe tretas para deixar de fumar, liguei para uma clínica que aplica um método alternativo em Beja para deixar de fumar, que dá uns choques elétricos nas orelhas em pontos de acupuntura. E de facto eu falei só com o recepcionista e eu tive logo imensa vontade de deixar de fumar. E eu nunca fumei, portanto, porque eu senti-me acolhido, senti-me compreendido. Portanto, Isso é um caso extremo, não é, David Marçal? Sim, não me perguntem o que é que eu acho disso. Isso é um caso extremo, não representa sequer a maioria, provavelmente, do que estamos aqui a falar. Um caso extremo em termos de No sentido, é um caso quase caricatural. É caricatural. E o preço não é brincadeira nenhuma. É caricatural para exagerar. Perguntou-me o que é que eu posso fazer. Eu acho que a medicina convencional podia ser mais humanizada. Certo. Ou seja, já é clinicamente bastante boa, devia ser mais humanizada. Se queremos, no campo da ciência, também posso acrescentar, obviamente podia ser ainda mais transparente. Desde há cerca de 2 anos que todos os dados de ensaios clínicos realizados na União Europeia têm que ser divulgados publicamente. Essa exigência não foi feita retrospectivamente. Portanto, nós não temos realmente os dados todos em bruto de todos os ensaios clínicos feitos nos últimos 30 anos. A libertação pública, a divulgação pública desses dados, porque muitos destes dados não são plenamente divulgados em nome dos interesses, de facto, comerciais de algumas empresas farmacêuticas, mas o interesse dos doentes deve prevalecer sobre os interesses comerciais. Portanto, eu diria a transparência, ainda uma maior transparência nos ensaios clínicos, nomeadamente retrospectivamente. Mesmo só em 30 segundos, eu sei que não vamos às leituras, mas quem quiser saber mais sobre cada um destes campos, digamos assim, onde é que pode procurar informação de uma maneira simples? No site? Abre o site da Administração-Geral do Sistema de Saúde, vai à secção terapêuticos, ACSS, e encontra o site. Vai à secção terapêuticas não convencionais, tem lá toda a legislação com o conteúdo de todas e cada uma destas profissões, conteúdo funcional, quero dizer, com os ciclos de estudos, com todos os requisitos profissionais, dever de sigilo, de registro e conservação dos registros dos casos dos pacientes, seguro de responsabilidade civil profissional. acs.min-saúde.pt é o site. Terapêuticas não convencionais. Terapêuticas não convencionais. David, tem lá a legislação toda, que é excelente e explica tudo. Ponto para encontrar informação sobre estas matérias.
Bom, agora fazendo um bocadinho de autopublicidade, posso recomendar, por exemplo, o meu último livro, com o Carlos Fiolhais, que tem pistas sobre buscar informação, mas a informação sobre a eficácia e segurança dos tratamentos, que eu penso que é isso que interessa mais. A legislação, de facto, nós não podemos dizer esta medicina funciona tal como consta do decreto-lei não sei das quantas. Sim. Portanto, eu diria que é a Cochrane Collaboration, que é uma colaboração científica de milhares de investigadores que voluntariamente revêem a literatura médica, ou seja, fazem uma compilação de todos os ensaios clínicos que existem acerca de um determinado tratamento para uma determinada condição clínica e produzem uma conclusão global, fazendo uma análise conjunta dos dados, fazem uma meta-análise de dados. Isto é o padrão para a medicina baseada na ciência e sugiro que vão à Cochrane Collaboration, façam uma pesquisa e façam uma pesquisa acupuntura em inglês, mais o nome da vossa doença favorita e vejam qual é a conclusão dessas revisões sistemáticas da literatura médica. David Marçal, José Faro, muito obrigado. Foi o debate no Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Sempre ao sábado, às 9h30 da manhã, pode ouvir de novo em podcast nos suportes digitais habituais ou em rr.sap.pt. Vamos sempre acompanhados nestes debates pela música de Mário Lajinha, autor deste genérico. Eu sou José Pedro Frazão, produção da Ana Marta Domingues, com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana para mais um debate.